Bom dia, graças e paz. Amém? Todos estão felizes por estarem aqui. Amém. Nessa manhã. Eu quis muito ministrar a palavra do Senhor no encontro com Deus, dos juvenis lá no Campo Grande, mas Deus ele me enviou hoje aqui. Meu sonho era poder testemunhar, poder dizer o que foi feito na minha vida durante todo esse tempo que eu tenho tido com o Senhor. E confesso que eu tive um tempo onde eu meio que reclamei para Deus. Deus é o nosso Pai, a gente tem que ter liberdade com Ele, certo? Eu acredito que você tenha liberdade com o seu Pai. Como o irmão falou aqui hoje, mais cedo, a paternidade é algo muito importante na nossa vida. E isso na minha vida foi algo que eu tive muita falta. Eu sofri, muitas vezes sofro situações, consequências da falta da presença do meu Pai na minha vida. Eu queria que nesse momento agora você fechasse os seus olhos e que você pudesse ter um tempo de oração com o Senhor. Eu queria que você convidasse o Espírito Santo para que pudesse estar transformando o seu coração nessa manhã. Todos nós temos algo que necessita ser transformado. Todos nós temos algo que precisa ser tirado da nossa vida. Nós somos como vasos de barro, a palavra do Senhor diz. E muitas vezes nós deixamos esses vasos serem cheios daquilo que não é para a glória de Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós convidamos ao Senhor para que o Senhor esteja aqui, Pai. O Léo orou por nós, o Léo convidou a Tua presença, mas agora eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar anjos aqui dentro, Pai. Coloca anjos nas portas, nas janelas, em todos os cantos desse lugar. Deus amado, em nome de Jesus, se existe algo que Satanás tenha levantado contra cada vida que está aqui, Pai, que seja repreendido, que seja derrubado, caído por terra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha com o seu poder e a sua autoridade transformar o coração de cada um que está aqui nessa manhã. Pai, traga a reflexão profunda daquilo que precisa ser transformado, Deus. Quebra, Pai, todas as defesas que sejam levantadas contra a Tua palavra, contra o Teu Espírito Santo, e traga a transformação necessária para nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. Eu me chamo Sérgio, o Léo já me apresentou. Eu tenho 28 anos, sou casado com a Nathalie, aquela mulher maravilhosa ali da terra. Fica de pé, né? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu sou casado com a Nathalie, sou pai da Michelle, aquela menininha que estava dormindo ali atrás, agora um pouco, está lá dentro do quarto, acredito que vocês viram. E eu sou ex-lutador de MMA, acredito que alguns aqui tiveram alguns aqui estiveram lá no encontro com Deus, e nós tivemos um contato. Eu sou graduado em Muay Thai, conhecido como Muay Boran. Alguém conhece? Alguém tem algum lutador aqui? Muay Boran. E também lutei jiu-jitsu, bem mal, mas lutei, dei a cara para os outros bater lá, foi do jeito que foi. Atualmente eu sou superintendente da escola dominical da Igreja Metodista Central de Campo Grande. Eu fiz o curso de evangelista no Instituto Sila Franco, de São Paulo. Eu tenho um chamado pastoral, chamado ministerial pastoral. Tenho estudado para isso e estou vivendo esse momento agora com a minha família. Por que eu pedi para que vocês aplaudissem ao Senhor Jesus pela vida da minha esposa? Porque eu estou aqui, graças a Deus, através da vida dela. Ela pagou um preço para que eu estivesse aqui. Se não fosse Deus, através da vida dela, eu não estaria aqui. Ela decidiu investir na minha vida. Ela decidiu olhar para um cara muito louco como eu e ver. Ele é um rubi, não sei, pensa uma joia preciosa aí que precisa ser lapidada. E eu vou entregar ele na mão do Espírito Santo. Pensa a paciência que essa mulher tem. Aquela paciência de Jó, como se diz, né?
Como eu disse, eu tive muitos problemas vindos, né, pela falta do meu pai na minha vida. Eu tenho 28 anos e até hoje eu não conheço meu pai. Eu procurei ele mora no estado de São Paulo, e eu procurei ele, pedi para a Polícia Civil para poder procurar ele. Ele não cometeu nenhum crime, a não ser o crime de me deixar para trás. Porque vamos lá, abandonar um filho tinha que ser um crime grande, né? Isso prejudica a vida da pessoa por milhares de percursos à frente. E, para a glória de Deus, a minha esposa é FBI. Ela conseguiu encontrar o meu pai pela internet. Hoje eu tenho um WhatsApp dele, ainda não o conheço, mas mulher é isso daí, mulher FBI, mulher é sábia, né? Quanta sabedoria essa mulher tem. O tema da ministração é Vamos Vencer. E eu quero entregar para vocês um testemunho de como foi a minha vida. Minha vida se iniciou em 94, dia 26 de agosto. Minha mãe teve um relacionamento com meu pai e ela não sabia, mas o meu pai ele era casado. Meu pai era casado, ele já tinha 2 filhos, uma filha, tinha um filho. Os dois, eles moravam juntos, meu pai e a esposa dele, mas a minha mãe não sabia. E então, isso eu não consegui saber, ainda não conversei com ela sobre isso, mas ela em algum momento lá, ela decidiu deixar ele ir e seguiu a vida dela comigo. Isso eu tinha 2 anos de idade, ou seja, ela viveu 2 anos com um homem casado, um homem que já tinha filhos, um homem que já tinha seus compromissos, teria que ter seus compromissos com a família. Ele tinha as suas obrigações, ele tinha as suas demandas dentro de casa, mas ele resolveu buscar no mundo e ele frustrou muita gente, porque muitas pessoas que descobriram que eu sou filho dele se chatearam até comigo. Eu precisei de tratamento até mesmo nisso, porque imagina, eu tenho uma irmã e eu chego e falo: irmã, eu te amo, e a minha irmã fala assim: olha, eu não quero saber de você porque você não é meu irmão, não é filho da minha mãe, nós não moramos juntos e eu não quero forçar a amizade. Me doeu demais, doeu muito, foi difícil, beleza. Como eu disse, a minha mãe separou. Não sei se é o correto dizer que ela separou porque ela não era casada com ele, mas enfim, você está entendendo. Ela rompeu aquele relacionamento e foi morar no interior com os meus avós. Nesse meio tempo, um namorico que ela teve com um rapaz descendente de japonês, ela voltou a namorar com ele e os dois se casaram no cartório e foram embora para o Japão. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei no Brasil. Minha mãe, ela ficou longos anos, eu achava que era 5 até então, porque eu me lembro daquela criancinha pequenininha, do tamanho da minha filha. Fala a Deus. Eu lembro do dia que a minha mãe chegou. Eu estava na porta de casa, estava brincando e a minha mãe chegou com um táxi e ela estacionou, fez alguma coisa e eu saí correndo e gritava: mãe, mãe, na onde que você vai? Na onde que você vai? Eu não sei que idade eu tinha, mas aquilo me doeu muito. Minha mãe foi embora para o Japão e me deixou com a minha tia. A minha tia me cuidou com muito carinho, mas ela tinha mais 5 filhos. A minha tia era casada com um rapaz que eles não tinham a bênção do pai e da mãe dela para estarem casados. Então, se o seu pai ou sua mãe não te abençoou, você está amaldiçoado. É um relacionamento debaixo de maldição. E eles fugiram. Aí depois eles resolveram expor isso pro pai da minha tia. E nesse tempo eu estava morando com eles. Minha tia saía para trabalhar, ela trabalhava no restaurante, ela trabalhava
de dia e de noite, para que ela pudesse nos sustentar. Afinal, eram 5 filhos, mais 6 filhos. 6 filhos. Nesse tempo que ela passava trabalhando, minha mãe no Japão, e o meu pai eu nem sabia quem era. Eu ficava em casa, eu era um dos menores, e como tinham os primos mais velhos e a gente era muito envolvido com o mundo, eu acredito que é muito pesado algumas coisas para que eu possa falar, mas eles se envolveram com drogas, eles se envolveram com facção criminosa, eles começaram a ingerir bebida alcoólica, eles começaram a roubar e até mesmo a matar. O meu primo, com 13 anos, ele, junto com outros rapazes, ele amarrou um rapaz de 35 anos em um campo de futebol e deu 2 tiros na cabeça dele e matou. Eu tinha 7 anos de idade e minha mãe estava no Japão. E meu pai, eu não sabia onde ele estava. Até hoje eu não sei quem ele é. E beleza. Meu primo foi se afundando nas drogas, eu fui crescendo da forma que eu fui crescendo, minha tia trabalhando, voltando. Eu via o meu tio várias vezes sem roupa, alcoolizado, querendo esfaquear minha tia, e eu não entendia. Depois que eu cresci, meus primos falaram: você já viu determinada situação, os filhos trancados dentro do quarto, para que o pai não mate os filhos e a mãe? Aí eu me liguei e falei para o meu primo, eu falei assim: sim, eu já vi, eu não sei se era isso, mas eu lembro que a sua mãe nos prendeu dentro do quarto, nos escondendo, porque o tio estava bravo. Aí ele falou assim: nesse dia ele ia matar nós tudo. E ela prendeu a gente dentro do quarto. Ela pegou um facão e decepou o braço dele fora. Cortou o braço. Eu com 7 anos de idade, eu vi o meu tio sangrando pela casa, sujando toda a parede de sangue. Eu via o meu tio pegar um gatinho que a gente muito amava, eu via ele pegar o gato com toda a raiva, colocar em cima do tanque e pegar a faca. O gato que a gente tanto amava. Era terrível. É terrível, você não tem pai. Aonde estava o meu pai? Cadê o meu pai? Por que meu pai não estava lá me protegendo? Será que é mais valioso um copinho de cerveja, um copinho de cachaça para ele do que eu? Por diversas vezes eu falava para minha esposa, eu olho para a mão da minha filha e eu me lembro que eu olhava para minha mão e falava assim: eu sou adotado, eu não pertenço a família nenhuma, porque os meus irmãos são japoneses, o sobrenome dos meus irmãos é Ueda, o meu é Ferreira, o meu irmão é o Léo, que tem Ferreira, é a Denise, é o pastor Benção, que tem Ferreira, é vocês que tem Ferreira. Mas quem estava na minha família, que realmente era para ser família, não era minha família. Eu não me sentia parte daquilo. Eu não podia chegar em casa e almoçar antes do que o meu padrasto, porque ele se sentia humilhado. Eu não sei se ele olhava para mim, ele via a figura do meu pai, não sei o que se passava na mente dele, mas por diversas vezes eu fui torturado, eu fui forçado. Eu falei isso no encontro com Deus dos adolescentes, e vou falar mais uma vez: não é fácil você vir aqui na frente e falar essas coisas. Eu estou expondo a minha intimidade para você, eu estou colocando para você aquilo que aconteceu na minha vida, porque quem sabe você possa estar passando por isso. Quem sabe você sofreu as mesmas coisas que eu sofri. Eu fui forçado a fazer necessidades em sacolinha. Eu lembro, porque se eu fizesse a necessidade e o vaso não ficasse limpo, eu passava vergonha no meio de todo mundo. Ele me pegava pela orelha, trazia aqui e falava assim: fala aí o que você fez. O que você fez? Fala o que você fez. Aí eu fiz necessidade na sacolinha. E ele dava um tapa. Vai lá. E a família dele é igual vocês aqui. Todo mundo olhando. O que você acha? Você acha que eu ia me sentir parte daquela família? Ninguém fez nada. Eu me senti humilhado. Um lixo. Me senti com 0 à esquerda. Me sentia sujo. Me sentia
falar em podre, eu sempre gostei de andar bem apresentado, bem cheiroso. Quem não gosta? Na adolescência, principalmente, a gente faz isso. Uma vez a gente estava indo para o pesqueiro e eu passei bastante perfume. E tem algumas vibes na adolescência que o adulto às vezes não vai conseguir entender, mas só quem está passando, quem já passou, entende. Gostava de tênis colorido, crocs, até hoje eu ando. Eu falei com o pastor, posso pregar mais à vontade, porque a galera está à vontade, eu quero ficar à vontade também. O Léo falou, vai, o pastor falou assim, meu irmão, fica tranquilo, vai. Nós estamos no encontro aí, nós estamos aqui em um momento com juvenis, o pessoal aqui é animado, o pessoal é cheio de Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o meu padrasto olhou para mim. Feminino de bicho é o quê? Feminino de bicho? Foi disso que ele me chamou. Que bicha cheirosa. Como que eu me senti? Isso aí. Humilhado, sujo, errado. Eu nunca estava certo, nunca. Eu estava conversando com o Léo em um momento ali e tem coisa que às vezes a gente já está tão calejado que nem dói mais você falar. É igual um corte, você corta, você costura, fica só a marca, é a lembrança. Ele me colocava, quando eu tirava a nota abaixo de 7, abaixo de 6, ele me colocava de joelho na tampinha de Coca-Cola. E como se não bastasse, ele pegava o cacetete da polícia, porque ele era policial no presídio de Dourados. E ele me colocava lá no cantinho. E ele chegava, meu sonho era ser do exército. Pedro, cadê o Pedro? Pedrão, meu sonho era ser do exército também. Meu sonho era ser do exército. Eu tinha esse sonho. Ele chegou e matou o meu sonho. Ele me colocou de joelho na tampinha de Coca-Cola. E eu via aquela tampinha entrando e eu empurrava. Quando eu empurrava, ele chegava com o cacetete. Pá, pá, no pé. Pá, pá. Eu sofri coisas terríveis. Coisas terríveis. E a minha esposa falava assim, mas sua mãe não sabia? Não, minha mãe sabia. Só que os dois não conheciam Jesus. Isso não é uma desculpa para as atrocidades que eu sofri. Mas a minha mãe, por medo de romper com o relacionamento dela, ela não falava nada. Ela sabia de tudo e, pelo contrário, ela apoiava. E às vezes ela fazia o mesmo. Apanhava de mangueira, de pedaço de pau. E o medo que eu tinha, eu morava no interior igual aqui, eu amo esse lugar porque isso me traz a lembrança de onde eu morava, por mais que foi um lugar onde eu sofri coisas terríveis, mas o medo que eu tinha era que passasse aqueles caminhões de cana, sabe? Aqueles caminhões de cana e passava levando todos os fios da rua. Aí quebrava um fio de cabo de aço, ele ia lá, pegava o alicate, torava ele, fazia um U assim, sabe? Fazia um U. Ficava pendurado ali. Quando ele via que nem um chicote mais poderia me machucar ou arrancar sangue, ele falava assim, eu vou comprar um chicote de cavalo. Se você não aprender a tabuada, eu vou bater em você com um chicote de cavalo. E lá o pessoal passava com a boiada na rua, o pessoal passava com o boi montado no cavalo, às vezes montado na moto, mandando o boi, vai boi, e eu via aquele chicote, tá! E eu ficava imaginando, imagina isso aí batendo na minha pele. Imagina isso batendo na minha pele. Graças ao Senhor Jesus, Ele nunca me bateu com um chicote desse, porque com 17 anos eu já estava depressivo. Tinha um espírito de morte que me rondava, que me perseguia e me induzia muitas vezes a tirar a minha vida. Mas eu sempre digo assim, que o Senhor Jesus, desde a minha infância, Ele tinha um projeto para a minha vida, assim como Ele tem para a sua vida, amém? Não sei se você consegue ver dessa forma, mas a minha filha, que está lá no quarto dormindo agora, eu cheguei na minha mãe, que hoje ela conhece Jesus, eu cheguei e falei, mãe, a minha filha vai sofrer pelo Evangelho, e se possível morrer, porque daqui para frente não vai ser nada bom, não vai ser nada bom. Olha para o mundo do jeito que está. As pessoas tentam confundir a sua identidade, ou melhor, a sua identidade de vascaíno. Os caras falam que você é corintiano, mas você é vascaíno. Os caras falam, pô, corintiano.
Você entendeu? É um corintiano disfarçado de flamenguista. Amém. Mas o mundo tenta confundir a sua identidade. E a paternidade, se não for algo bem resolvido dentro da gente, nós seremos aquilo que o mundo quer que nós sejamos. É por isso que o pastor, que o Léo, que a Denise, que cada um dos que estão aqui, que o irmão que pregou aqui, que aquele irmão, aleluia, que tem uma voz de anjo, que canta maravilhoso aqui, é por isso que essas pessoas estão aqui. Porque eles não querem que a nossa juventude, que o futuro, digamos assim, um ditado que todo mundo fala, o futuro do nosso Brasil, né? Mas eu vou dizer muito além, o futuro da humanidade seja corrompido. Porque hoje, uma criança, ela já não sabe se ela é menino ou menina. Ela não tem, ela tem que escolher. O menino, ele nasce menino, mas ele pode escolher ser menina. É o que o mundo fala. Mas quem você é? Você sabe quem você é? Por isso que é muito importante você estar aqui. Por isso que é muito importante você estar colado no Léo. Eu estou colado no Léo, estou colado no Pedro, porque são pessoas que transpiram Jesus para mim. São pessoas que eu colo nela, eu falo, quando eu estiver saindo, eu estou andando na linha, quando eu estiver saindo um pouquinho fora, o Léo já, opa, Sérgio, vem mais para cá. Eu posso até não gostar do empurrãozinho, empurra mais devagar, mas ele está me empurrando a linha. Por isso que é muito importante nós estarmos juntos, caminhando juntos. E o que eu quero nessa manhã é que você possa enxergar o quanto você é amado, o quanto você é querido de Deus, e que você veja quem você é, de acordo com a palavra. Em Mateus, no capítulo 10, verso 40, se você quiser abrir comigo, eu estou com o celular aqui, gente, porque eu saio correndo, minha vida é desse jeito, eu saio correndo e é correndo, e deixei a minha esposa em casa, mas amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras de Jesus. Mais uma vez, quem recebe vocês, repita comigo, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus, ele falava para os discípulos dele, quem recebe, vamos lá, vamos participar, qual que é seu nome? Seu nome? Flávio. Jesus fala para você assim, quem recebe você, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou ao mundo. Ou seja, aonde você for, você é Cristo. Aonde você for, você pisou o pé para quê? Para anunciar o Evangelho, a salvação. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, eu vou passar bastante versículo, porque a gente precisa da palavra. E a Bíblia diz assim lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Repita comigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantos sabem o que é ceia? O que é cear? O que essa palavra está querendo dizer? Ceia. Ele está falando de intimidade. Se você abrir o seu coração, se você abrir a porta da sua vida, ele vai entrar. Ele vai ter uma vida de intimidade com você. Mateus 10:40 fala que se alguém chegar, vou dizer bem no nosso palavreado, se alguém chegar na casa da Flávia, anunciando o Evangelho, é Cristo que chegou lá. Isso aconteceu na minha casa. Aconteceu tudo isso e muito mais. A gente teria que ter um dia inteiro e um tempo muito a mais para poder conversar, para que quem sabe até você também tem coisas piores do que isso. Mas a gente não está aqui para disputar quem sofreu mais, quem sofreu menos. Mas o que eu quero é que você possa pegar essa história e fazer um paralelo com você
enxergar que Deus ele não está cego, ele não está surdo, ele não deixou de ver a sua história. Aquilo que você já passou ano passado está com Ele. Quem sabe tem coisas que você precisa perdoar, que você precisa deixar, mas você tem carregado até agora e você não tem conseguido romper na fé. Quem sabe você tenha visto aqui o Pedro dançando maravilhosamente e você diga assim: eu queria dançar como Pedro, mas eu não consigo. Eu queria dançar como Pedro, eu queria poder pular para cá, pular para lá. O Pedro errou um monte aqui, eu bati no braço do Pedro, ele foi o Pedro para cá, Pedro para lá, vai Corinthians, vai Flamengo e aquele rebuliço. Mas a gente estava feliz na presença de Deus. Será que você tem conseguido ficar feliz na presença de Deus? Ou você vive uma vida de aparências, uma vida de máscaras? Quem é você? Quem é você aqui no meio de todo mundo? Quem é você entre quatro paredes? Quem é você na sua escola, na sua faculdade? Quem é você na sua casa, com seus pais? Quem é você? Como eu disse, Apocalipse fala que Jesus bate a porta, e se você abrir a porta, ele entra. Mateus 10:40 fala que o enviado de Jesus, ele vai lá e é o próprio Jesus que ministra a palavra. E isso foi feito na minha vida. Minha esposa estava um dia lá com o olho inchadão, com conjuntivite, e eu estava muito louco. O meu negócio era MMA, eu trabalhava no quartel, eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 18 horas da noite. Isso eu já emendava, ia para a academia lá, treinava até meia-noite, depois eu estava para casa. O tempo que eu tinha com ela era 0. E nisso apareceu 2 loucos por Jesus, 2 pessoas que só sendo louco mesmo para poder fazer uma coisa dessa. Na moral, a pessoa que segue Jesus é louco, não é louco? Vai na contramão de todo mundo. Você está andando aqui, é destruição, é mentira, é roubo, para não falar outros nomes terríveis, e você está andando, não, é para cá, não, eu sou homem, eu ando aqui, eu sou mulher, eu ando aqui, não, mas aqui é todos, não sei o quê, não, a palavra diz isso, eu sou isso, e eu devo fazer isso, é aqui que eu vou. Tem que ser muito louco mesmo. Na moral, a pessoa tem que ser muito cheia de Jesus para fazer isso. É o que vocês são, amém? Por isso que vocês estão aqui. Eu acredito que vocês não estão aqui somente para ter mais um movimento, o meu bolinho gostoso que a cozinha fez, aleluia, para tomar aquele cafezinho gostoso. Não é para isso. Vocês não somente isso, mas também receber a palavra e se transformar. E a minha esposa abriu o portão de casa e aquele pessoal começou a falar de Jesus. E eu não queria saber, porque o pessoal dava um sorriso assim, e eu falava assim: como que é esse negócio que a pessoa chega do nada, dá aquele sorriso? O cara tem um carrão, o cara tem a esposa. O que esse cara quer? Afinal, o cara ele quer meu dinheiro. Eu acho que ele se enriquece na custa da igreja. É isso daí, esses pastores aí, cara, vai dar dinheiro para a igreja. Eu não vou. Eu falava desse jeito. Eu não vou. Quem quer ser pastor? O cara nem pastor é. Mas beleza, pode crer, eu ficava ali, eu olhava assim e falava: a mulher dele já é de idade, ele quer a minha novinha, isso que ele quer. Eu começava a ficar fitado nele, assim, ficava assim, cara, se ele olhar para minha esposa já, ele não olhava. Mas não é porque ele é bonzinho, ele é um super crente, não é isso. É porque o Espírito Santo sabia o tanto de porcaria que tinha no meu coração. E ele conduzia aquele casal a fazer aquilo que era a vontade dele. Por isso que, através da vida daquele casal, eu fui transformado. Mas se a minha esposa não tivesse abrido erro de gravação. Mas se a minha esposa não tivesse aberto os portões de casa, quem sabe hoje eu não estava aqui. Porque por diversas vezes eu coloquei ela na garupa da minha moto, quando eu buscava ela na escola, e a gente estava indo, e eu via aquele carro vindo aqui, imagina aquele carro vindo aqui na minha direção, aí eu ia indo aqui, e aí eu dava um pouquinho mais para cá, eu sentia do carro passar. O espírito de morte, ele me fazia sentir vontade de me matar, mas algo muito maior não permitia, algo muito maior não deixava que isso acontecesse comigo. Eu olhava para mim, como eu disse por diversas vezes, eu olhava para minha mão, eu não sei porquê, mas eu olhava para minha mão e falava assim: cara, olha quem eu sou perfeito, eu tenho dedos, eu tenho unha, eu tenho carne, não tenho doença, não tenho problema algum. Por que eles me recusaram? Por que a minha mãe foi embora para o Japão e me deixou no Brasil? Por que o meu pai foi embora e não queria nem saber de mim, nem quem é, certo?
Além do mais, quem é Michael? Alguém sabia que meu nome é Michael? Foi anunciado aqui como certo. Eu odiava o nome de Michael. O senhor sabe o significado do nome Michael, pastor? Michael vem do hebraico. Se eu errar, pastor, pelo amor de Deus, me corrija. Eu tenho o coração aberto para isso, se alguém souber. Mas alguém me revelou e falou assim: o seu nome? Como que é seu nome? Eu andava com um trajezinho virado assim em um dos encontros aí na vida. E alguém chegou e falou assim: como que é seu nome? Eu falei assim: meu nome é Sérgio. Ele falou assim: não, o seu nome que está aí. Aí ele chegou, dá licença. Eu com a vontade de dar um no queixo dele, já estava assim preparado aqui na base. Aí ele virou e falou assim: Michael, seu nome do hebraico é Miguel. Miguel é um dos arcanjos de Deus. O significado do seu nome é: ninguém é como Deus. Olha o significado do meu nome. Mas Satanás, ele quis confundir a minha identidade. Por quê? Porque Satanás sabe que se você souber quem você é, as trevas vai ser arruinado. Se Satanás deixar que você descubra quem você é de acordo com a Bíblia, os planos dele são arruinados. Emilianópolis vai se afundar no reino das trevas, porque você não sabe quem você é. Você sabe quem você é? O que ele quer é isso. É por isso que no mundo é falado assim: você não tem esse negócio de ser menino, você tem que escolher. Menino, você nasceu, se sentiu dinossauro, então você é um dinossauro. Eu já me senti um Homem-Aranha, mas eu não saio dele, não saio. Como que é esse negócio? Então nós precisamos saber quem nós somos. E esse casal foi lá e anunciou a palavra e tal, e eu vendo a minha esposa ser mais carinhosa, eu vendo a minha esposa ser alguém mais atenciosa, e eu tacando pau, e sendo alguém muito ruim, maltratado, e vai para aquele lugar, e faz isso, e vai, tá bom, eu vou. E aquela paciência toda, eu falei: cara, eu quero beber desse goró que ela está tomando, porque o negócio é muito louco. Eu meto a tocada e ela não fala nada. Como que é esse negócio aí? E mesmo tempo, tinha uns momentos de Jaqueu, não sei se hoje está difícil. Zaqueu, melhor dizendo, eu tive uns momentos de Zaqueu onde eu ficava assim na janela e dava uma olhadinha assim e falava: cara, aquele pessoal, eles sorri bonito, eles é alguém que coloca louvor e chora mesmo, o pessoal chora, você vê, é notório quando a pessoa chora pela presença do Senhor. Eu falei: cara, eu vou começar a usar dessa parada que ela está usando. E comecei a sentar e ouvir e receber aquela palavra. E quando eu saía dali, eu me sentia alguém leve ali, mas quando eu saía e entrava no octógono, quando eu entrava no ringue, no tatame, eu me sentia um animal, porque eu queria acabar com a raça de quem estava lá. Eu esqueci de tudo, eu vestia a roupa de santo, pomposo, lá, mas quando eu saía de lá e chegava no octógono, o cara, eu já até peguei, toda vez que ele baixava, eu já sabia, eu vou pegar no nariz dele hoje. Era essa a minha vibe, era essa a minha ideia, era esse o meu desejo. Sempre satisfazer a minha raiva, a minha fúria lá. Só que Deus já estava me tratando ali. Deus já estava me transformando ali. E acabou aquele projeto chamado Casa de Paz, não sei se vocês conhecem, mas aí eu falei para minha esposa, eu falei assim: e agora? Como que vai ser a partir daqui? O que eu vou fazer? Era algo tão gostoso a gente ter esse relacionamento, nós quatro e tal. Aí ele chegou e fez uma propaganda de um tal de encontro com Deus. Eu falei assim: cara, eu vou entrar nesse negócio aí, estava muito gostoso aqui, quem sabe lá seja melhor. E enfim, acredito que deva ter alguém. Todos fizeram encontro com Deus? Levanta a mão, quem não fez. Eu vou falar para você, a minha vida foi transformada lá, no encontro com Deus. Teve a casa de paz, teve a ministração da palavra, teve isso, teve aquilo, mas eu deixei de xingar, deixei de usar as drogas que eu usava, de fazer as coisas erradas, as atrocidades que eu fazia, a partir do encontro com Deus, porque é lá que você tem um encontro. Aqui você está tendo um encontro com Deus. É diário que a gente tem que ter. Mas lá no encontro com Deus, enfim, eu não vou falar porque eu vou deixar você com mais curiosidade.
Eu espero que você que não fez possa fazer, porque foi ali que eu fui transformado. Porque senão hoje eu não estaria com a minha esposa ainda. Não mais, quer dizer. E voltei de lá transformado. Lá eu recebi esse meu chamado ministerial. Sou alguém muito imperfeito, necessito muito da graça e da misericórdia de Deus, mas eu tenho me colocado à disposição do Senhor. Uma vez eu perguntei assim, eu falei: Deus, e não estou copiando do Lázaro não, né? Por que o Senhor me escolheu? Não estou copiando do Lázaro não, mas eu perguntei isso para Deus. E Deus me falou: chamei quem é louco para confundir quem se acha sábio, porque a sabedoria vem de Deus. Eu chamei um fraco para confundir quem se acha forte. E Deus, Ele tem me transformado a cada dia. Como eu disse, nós precisamos saber quem realmente somos. Quando nós não sabemos qual a nossa identidade, nós somos levados a ser aquilo que o mundo quer que sejamos. Você sabe quem você é? Em Cristo? Você reconhece? Se alguém chegar e perguntar, vamos lá. Se alguém chegar e perguntar, Vinícius, né? Vinícius, quem você é? Oi? Aleluia. Ele é crente. Salva de palmas do Senhor Jesus. Vinícius falou: eu sou cristão. Eu diria: eu sou o Sérgio. Mas você fez o certo. Você sabe quem você é. Eu acredito que você não está preparado, mas você é alguém disponível para a obra. E Deus vai usar muito a sua vida. Aleluia. Eu acredito que Ele tem usado. Acredito. Ele tem usado a sua vida. Assim como tem usado a vida de muitos de vocês. A palavra é em 1 João, capítulo 1. Não precisa abrir, só acompanha se você quiser anotar. Se você tiver condições de anotar. Diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mais uma vez. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você faz ideia do que é isso? Do que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus, vou aproveitar e pegar no pé do Vinícius aqui. Ser filho de Deus o Vinícius está andando ali em direção aonde Lázaro está, podre dentro lá daquela caverna, com aquela rocha lá na frente, e falar assim: Lázaro, sai daí. É a mesma capacidade. Você se tornou filho. O nome de Deus é Jesus. Jesus, Deus, deu esse nome ao seu filho Jesus. E aqui eu vejo várias cópias de Jesus. Eu vejo várias pessoas, vários Jesuizinhos ou cristãos, a gente fala, né, cristãos, vários Jesuizinhos aonde vão ser usados pelo Senhor para ir lá para o Rio de Janeiro. Eu não imaginava que eu ia estar a mais de 400 quilômetros da minha cidade com a minha família servindo ao Senhor. São 4 anos de caminhada com Cristo. Mas eu decidi não mais voltar a ser aquela porcaria que eu era, desculpa pela palavra, mas eu decidi a não voltar a fazer mais aquilo, mas eu precisei transformar a minha mente. Mas a transformação ela vem pela palavra, e aí, Sérgio, você tocou aonde eu não queria, porque além do mais, a dia corrido eu não consigo ler a Bíblia. Eu jogo futebol, eu luto MMA igual você, eu tenho que estudar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A palavra em Romanos 12:2 diz assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pelo renovar da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem vontade de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É somente pela leitura da palavra. Essa daqui não é a palavra, mas eu tenho a palavra nela. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem buscado conhecer Jesus? Você tem buscado, ou melhor, você tem buscado se conhecer, porque para você saber quem você é, você tem que ler a Bíblia. A sua identidade está aqui.
E em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 3 diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta, vou ler bem devagar, porque é bem poderosa essa palavra. Não que o restante não seja, mas essa palavra mexe muito comigo. Sem dúvida, 2 Coríntios 3,3: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. Repita comigo: eu sou a carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Você é a carta de Cristo. As pessoas estão lendo você lá fora. E eu não estou falando que você tem que ser perfeito, porque se eu falar isso, eu sou o primeiro a ser condenado. Longe de mim dizer que você tem que ser perfeito. Mas a pergunta que eu tenho para fazer nessa manhã para você é a seguinte: você tem buscado parecer com Jesus? E buscar parecer com Jesus, como eu disse, não é você ser perfeito, mas é você se colocar no processo de santidade. Eu creio que tem. Eu creio que tem, porque vocês estão aqui nessa manhã. Teve pessoas que quiseram vir aqui e eu fiquei sabendo e não puderam vir, porque a família não permitiu. A pessoa está lutando com garras para viver o cristianismo, mas às vezes a própria família não aceita. E ele está honrando a família, tá? Ele está honrando. Ele não deixa de honrar a Deus. Ele continua acreditando em Deus, reprovando tudo que tem de errado com o mundo, mas ele honra o pai e a mãe. Eu acredito que ele vai ser abençoado e mais. A palavra diz que se ele crer no Senhor Jesus, será salvo não só ele, mas toda a casa dele. A casa dela. Glória a Deus. É o que vai acontecer com a família dessas pessoas. Você é a carta de Cristo. Você é filho, você é a carta. A nossa identidade, ela está ligada ao propósito do Senhor para nossas vidas. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são mais uma palavra top. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês são exclusivos de Deus para anunciar. Presta atenção nisso. Vocês são povo exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que te chamou, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. A sua identidade de filho, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. O tema é: vamos vencer. O que nós fazemos para vencer? O irmão já deu um spoiler ali maravilhoso. Honra seu pai e sua mãe. Eu acredito que o desejo do seu pai e de sua mãe não é que você pegue uma lata, igual eu vivi, e você coloca umas pedras, e você fuma aquilo muito louco, vê aquilo lá pulando, e você tem aquele pico de prazer profundo, quer dizer, imenso, porque não tem como ser profundo tão alto, né? Me perdoe, eu sou muito falho. Aquele pico de prazer imenso, e depois tem aquela depressão profunda, e depois você tem que usar de novo, aí você cai de novo, aí você compra, e assim você vai. Não é isso que os nossos pais querem, eu tenho certeza. E se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai bem. Nós acabamos perdendo o foco na caminhada. Quem sabe que você seja alguém que tenha nascido no berço cristão, e muitas vezes nós perdemos o foco na caminhada por coisas fúteis. Eu lembro que em 2018, eu conheci Jesus em 2018, super apaixonei por Jesus, e alguém chegou e falou assim: primeiro amor. Eu falei assim: não. Eu falei para mim, não falei para a pessoa, né? Eu rejeito isso. Não é o meu primeiro. Tipo assim, eu senti como se a pessoa dissesse: olha, só agora e depois passa. Eu falei: não vai. Aí de repente eu escutei, por isso que é importante você testemunhar. Eu escutei o irmão falando: olha, eu não quero ser. Existem muitos crentes que esquentam o banco da igreja, mas eles não fazem nada. Eu pensei: cara, eu não quero ser isso não, hein? Vou esquentar banco de cadeira não, só não sei esquentar o banco de cadeira. Banco de igreja não. Eu quero, se for para esquentar, para o meu irmão que está lá fora sentar aqui e receber a palavra. E daí isso me ajudava mais. E como que a gente perde o foco? Muito trabalho, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ou, igual no meu caso, o Free Fire. Logo eu baixei o jogo, quando surgiu, eu falei: cara, que negócio muito louco, eu
falar com o Vinícius, ele está lá em São Paulo, eu falo assim, Vinícius, atira. E o Vinícius, não, peraí. Não, atira, Vinícius, o cara vai me matar. Aí eu vou salvar, vou levar uma bolsinha de remédio e tal. Eu falava, cara, esse negócio é top. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, ó, pode excluir. Não desse jeito, né? Mas ele falou para mim, exclui. Por quê? É satânico, eu não sei, não vou te falar sobre isso, mas eu sei que esse negócio tão gostoso e maravilhoso do mundo, ele ia tirar o foco da presença do Senhor. E eu não iria ler a Bíblia. Por quê? É mais gostoso jogar Free Fire e matar aquelas pessoas ali, ou você ler a Bíblia? O que a sua carne deseja? Está aqui de manhã recebendo a palavra, ou está lá em casa dormindo? Né? Dormindo. E eu excluí o Free Fire. Hoje eu não me arrependo, mas no momento eu me arrependi, foi doloroso. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você tem algum sonho? Meninos que conversaram comigo sobre sonho, teve alguns que conversaram comigo. O Espírito Santo preparou para vocês, porque eu não sabia dessas coisas que vocês me falaram. Não vou citar nome aqui não, mas eu deixei bem guardado isso daqui e resolvi não falar, para que vocês não pensassem, pô, mas o Sérgio está usando o negócio que eu falei para poder falar. Não, o Espírito Santo preparou para você. Você tem algum sonho? Quem tem sonhos aqui? Esquece igreja, esquece, ou melhor, não esquece não, porque tem gente aqui que eu acredito que tenha sonhos igual eu de ser pastor, de pregar e ver pessoas se convertendo a Cristo, amém? Mas quem tem sonhos? Levanta a mão. Todos têm sonho, pode baixar a mão, todos têm sonho. Você tem alinhado o seu sonho, seus sonhos com a vontade do Senhor? Em Salmos 127, capítulo 127, verso 1 diz assim: se não for o Senhor que construir, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Mais uma vez, Salmo 127, 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, se não for o Senhor o construtor do seu sonho, será inútil você trabalhar na construção desse sonho. Se não é o Senhor que vigia o seu sonho, será inútil a sentinela montar guarda. Eu coloquei sonho no lugar das palavras que estavam aqui. Aí eu te pergunto: no seu sonho Deus está nele? Eu quero ser policial porque eu tenho vontade de matar um monte de bandido. É errado. Eu quero ser político porque eu sou contra o partido A, partido B, partido C. Está errado. Eu quero ser jogador de futebol. Eu já quis, gente. Eu já quis. Eu estou falando aqui porque eu já quis. Outra coisa que eu sempre quis, eu falei, eu quero ser militar do exército. Porque eu quero ser outra coisa que eu queria. Ser lutador de MMA e ser muito famoso, largar minha esposa e minha filha e ir embora, igual meu pai fez, para ser famoso. Será que Deus está no meu sonho? Eu queria ser famoso. Por que Satanás caiu como um raio? Jesus falou: porque ele quis se assentar no trono de Deus. Engraçado, né? Que ele levou anjos com ele. Será que ele não tem a mesma capacidade de fazer comigo e com você a mesma coisa que ele fez com anjos? Ele fez 1/3. É isso, né, pastor? Confere? 1/3 dos anjos caiu junto com ele. Bobinho, né? Não é não. Ele está agindo onde você menos espera. Aquele pecadinho escondido. O pastor não sabe, o Léo nem viu. Estou aqui, ninguém está vendo. O espiritual está vendo. Ele te conhece. Seu sonho está sendo colocado diante do Senhor? Coloca o seu sonho diante de Deus. Se eu quisesse ser hoje, o que eu posso dizer aqui? Um policial, igual eu sempre quis ser, hoje eu não quero mais, porque o negócio é roubar. Assim, sério, você quer roubar? O negócio é roubar o inferno.
tomar aquilo que o inimigo nos roubou. Se eu quisesse ser policial, eu ia para lá para mim, de alguma forma, tentar pregar para aquele bandido. Vou prender ele, vou fazer cumprir a lei, mas de uma certa forma vou tentar converter ele para Cristo. É isso. Nós precisamos usar as ferramentas que o mundo usa contra a igreja em favor da igreja. Onde você está? Vinícius tem um canal no YouTube top, sigam o Vinícius. Sigam o Vinícius, tem um conteúdo top lá, eu acredito. Mas o Vinícius vai usar o YouTube para poder trazer pessoas para Cristo. Ele vai colocar lá e falar assim: gente, eu queria ter um momentinho aqui, 30 segundos, queria dizer que Jesus é bom e eu quero orar. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, agradeço pelo almoço, amém. Um monte de gente já foi atraída para Cristo. Top? É isso. É colocarmos os nossos sonhos diante do Senhor. É nós permitirmos que o Senhor toque naquilo que deveria ser dele para nós. Deus, ele nos cuida enquanto estamos cuidando daquilo que é dele. Eu tive uma experiência agora, pouco tempo antes, nós tivemos um encontro dos adolescentes, depois tivemos em seguida um treinamento e encontro com Deus dos homens em São Gabriel do Oeste. E nós estávamos tendo algumas experiências lá. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração para orar pela minha família, pela minha esposa e pela minha filha. E eu orei e falei assim: Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus que todo mal que esteja dentro da minha casa seja expulso, que o Senhor derrube tudo aquilo que seja a fortaleza de Satanás, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que seja legalidade para o diabo, para tocar na minha família, e que o Senhor possa colocar agora, em nome de Jesus, anjos dentro da minha casa, que anjos possam andar dentro do meu quarto, no meu banheiro, na sala, estejam na cozinha, pode fritar o que quiser, eles têm liberdade, façam o que é da sua vontade. Aí eu cheguei de São Gabriel do Oeste, e a minha esposa falou assim: eu estava deitada, e eu não sei se estava em êxtase ou se eu tive um sonho, mas eu senti a asa de um anjo tocar em mim. Tinha anjos de Deus dentro do quarto da minha esposa, mas eu estava lá em São Gabriel do Oeste, fazendo a vontade de Deus, e Deus estava cuidando daquilo que é meu. Faça a vontade de Deus na sua vida, e Ele vai cuidar daquilo que é seu. Você tem sonho, você tem metas, você tem objetivos, coloca para Ele, confia nele. Deus, Ele nos ama e Ele entregou o Filho dele em favor de nossas vidas. Tudo aquilo que eu passei, se eu tivesse deixado lá, se eu não tivesse tocado, se eu não tivesse tirado aquelas coisas da minha vida, e até hoje eu estou no processo de tratamento, quem sabe hoje eu não estaria aqui pregando o Evangelho. Quem sabe eu não estaria compartilhando aquilo que Deus tem feito em mim. Nós precisamos manter o foco em João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu vi um evangelista uma vez dando ele estava pregando, e ele dizia assim: um esqui, sabe aquelas pessoas que esquiam na neve? Eles, imagina que um monte de curvinha e um monte de árvore, essas curvas desviam das árvores, eles não olham para a árvore, porque se eu tiver esquiando, e aqui tem uma árvore, e aqui tem outra, e eu estou aqui, eu desviei dela, eu estou olhando para ela, o que acontece? Eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou cair. E ele dizia assim: a gente não deve olhar para o obstáculo, e a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 3, está dizendo isso, para que todo aquele que olhar para a cruz não pereça, mas tenha vida eterna. É para a cruz que nós devemos olhar. Gente, já está acabando. Eu sofri um acidente de moto, não sei se dá para ver daí, meu braço está todo arranhado. Isso aqui foi um segundo acidente. Antes desse eu sofri outro, que eu estava indo de moto aqui, e aí de repente eu vi uma barra de ferro do lado do caminhão, e eu dei uma olhada assim, em questão de 3 segundos eu olhei, bati no caminhão e entrei debaixo do caminhão. Nesse dia eu fui dormir só 1 hora da madrugada, de tão em choque que eu fiquei. Mas por quê? Porque eu olhei para um obstáculo, ao invés de eu olhar para frente. Se eu tivesse olhado para frente, eu teria desviado desse obstáculo.
muitos, por não exercerem, ou melhor, por não viverem os princípios da palavra do Senhor, se desviaram da fé. Eu tenho pessoas que eram referências na minha vida que hoje estão no mundo, consumindo álcool, usando droga, traindo a esposa, fazendo coisas terríveis, por não olharem para a cruz. Onde está a vitória? Aí eu te pergunto, aonde que está a vitória? Você tem essa resposta? É isso que nós viemos buscar aqui? Aonde está a vitória que a gente tanto busca? Em Romanos capítulo 8, verso 37 a 39, diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tem uma palavra, eu trouxe aqui para vocês umas palavras que muito me edificaram. Do meu pastor, muito querido, o pastor Biratã, não sei quantos conhecem ele, mas ele disse uma vez na igreja uma palavra que gerou vida no meu coração: permaneça e cresça, independente de qualquer coisa, permaneça. Permaneça grudado com o pastor, permaneça grudado com essas pessoas que estão na igreja, ele sempre buscando, levando o alimento espiritual para você. Permaneça. Em Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ou seja, quem foi justificado por Cristo, é poderosa e eficaz. E como um ato profético, eu queria convidar você a se levantar e que você pudesse vir aqui à frente e colocar diante do Senhor aquilo que tem sido e tem sido para você, aquilo que tem te impedido a estar recebendo do Senhor a resposta dos seus sonhos, a resposta daquilo que você precisa para poder continuar a caminhada. Pode ficar de pé, em nome de Jesus.